E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, vamos entrar no capítulo 21, intitulado Desdobramento. E a gente sabe que a faculdade do desdobramento é aquela que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que fala sobre a emancipação da alma, no 8º capítulo, não é certo? Neste belíssimo capítulo, então, capítulo 8º da parte 2ª, temos sobre o sono e os sonhos, né? E André Luiz vem trazendo para nós, no primeiro subtema, no sono artificial, enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum. Recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. E nesse capítulo 8º, em que ele vai dizendo da emancipação da alma, ele coloca, né, quando fala do sono, sonhos, e ele vem trabalhar mais a questão do sonambulismo. Ele vem dizendo para nós, ele pergunta, né, qual a diferença entre o sonambulismo natural com o magnético. E ele fala, é a mesma coisa, só que o magnético é o provocado, na questão 426 de O Livro dos Espíritos. Então André Luiz vai nos ajudando aqui, fazendo uma comparação com o hipnotismo profundo, que na verdade a doutrina nos traz como magnetismo, não é? O efeito magnético sobre o médium. E aí ele coloca, quem possa observar além do campo físico, reparará, à medida que se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento, que, em se condensando, qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal numa duplicada dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. E aí, a gente está lembrando de um livro que nós estudamos, uma obra que nós estudamos, dos domínios da mediunidade, em que o Castro, né, ele sai do corpo no desdobramento. Mas aí a imagem que aparece é uma imagem enorme. E aí é necessário que ele volte, né, um trabalho, para que, vamos dizer assim, aquele fluido seja, entre aspas, tá, gente, engolido pelo corpo físico, né? Que sai aquela vitalidade abundante, aí aos poucos ele vai aparecendo de uma forma, da forma agradável, né? Da forma identificável, da forma compreensiva, para todos, né? Quer dizer, através da compreensão, de aprender a trabalhar. E ali é falado que ele é um médium ainda inexperiente naquele assunto. Então a gente vai vendo que sempre a experiência mediúnica, e nós sempre repetimos essa questão, tem a ver com a assiduidade, tem a ver com pontualidade, tem a ver com a frequência, ela é importantíssima para o nosso entendimento. E ele continua assim, tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se, e ausentando-se muita vez do recinto da experiência, adentendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância, ou transmitir notícias com vistas a certos fins. E isso é uma das questões interessantíssimas desse fenômeno magnético, do fenômeno do sonambulismo.
a ponto de Kardec perguntar assim, mas o sonâmbulo, ele vê do ponto que está o seu corpo? E aí os espíritos falam, não, ele vê do ponto em que está o seu espírito. E por isso é o fenômeno do desdobramento. A gente sempre usa uma folhinha de papel para mostrar o que é desdobrar. Então a gente dobra assim ao meio, tá? A folha. Quando eu desdobro, forma um ângulo de 90 graus, né? Então, na verdade, uma parte está embaixo, e a gente simboliza como corpo, e a outra parte está em cima, que a gente simboliza como perispírito e espírito. Está ligado ali pelo vínculo, né? Aquela linha do ângulo. Mas, na verdade, a parte que está em cima, ela vai ter, que está acima, né? Ela vai ter uma visão muito mais ampla do ambiente do que aquela parte que está deitada, que está junto à mesa, que é o corpo. É uma imagem simples, mas dá para ver o que é o desdobramento, né? Então não é desencarnação, porque há uma ligação, mas é um estado em que a alma mais livremente ela pode se assenhorear e observar as questões da vida espiritual. É essa a grande beleza. E é muito interessante a gente acompanhar, porque o André Luiz ele vai fazendo a gente pensar nessa questão do nosso sonho, dessa questão do nosso sono, do magnetismo, do desdobramento, né? Da possibilidade da percepção do plano espiritual. E ele fala assim, seguindo a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo. Fio este, muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Não obstante, sabemos que semelhante confronto resulta de todo impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Porque é isso, né, meus amigos? A gente vai vendo, vai tentando comparar, e é o que André Luiz tenta fazer. Só que a gente aqui está lidando com inteligência, a gente está lidando com espírito. Então, o ponto, né, de vista é outro, porque aí tem vontade, é isso. É a questão da vontade, a questão do livre-arbítrio que vai diferenciar a vida humana de outros tipos de existências, né? De outras particularidades. E aí ele coloca aqui, ó, nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam de respeito evidente à sua dignidade moral, trazendo informes valiosos para a realidade do espírito. Então, mesmo nesse caso do sonâmbulo, que é uma mediunidade inconsciente, mas mesmo aí entra o livre-arbítrio, entra a questão da educação, porque ele só vai falar aquilo que é próprio no seu vocabulário, no seu entendimento, né? Na sua educação. Aquilo que é impróprio, ele vai ficar calado e não vai falar. Ah, mas às vezes eu assisto fenômenos em que a criatura não fala, não usa aquele vocabulário em vigília, mas quando está dormindo fala. E aí vem a questão, quem é que pode garantir se em vigília a criatura não usa na sua intimidade aquele vocabulário? Quem pode garantir isso? Quem pode garantir se a criatura, se o médium, né, ele muitas vezes, ele quietinho, mas ele abraça aquelas ideias. Hoje, então, através da internet, que a gente tem na palma da nossa mão, quanta gente vê tanta coisa e faz tanta abordagem que ele não faria publicamente para não ser descoberto. E a gente até tem essa questão dos crimes digitais, né? Em que a pessoa pensa que está escondida, mas não está, não. Aquela sua fala, aquele seu jeito, aquela sua agressão, aquele seu movimento, ele pode ser rastreado. Isso a gente vê que a ciência humana, né, a tecnologia humana já consegue. Vamos pensar na ciência espiritual, que é muito mais profunda.
Vamos pensar no que Jesus falou, que nada há oculto que não venha a ser descoberto. Vamos pensar um pouco nisso, para a gente analisar bem? E vale sempre destacar essa questão, porque muitas vezes vamos trazer para a nossa vida, a gente fala assim, estou executando ordens. Mas primeiro, de quem, né? Quem mandou essa ordem? Eu tenho certeza que quem emitiu a ordem vive dentro de uma faixa superior, não dentro de uma faixa egoística, uma faixa restrita, eu tenho certeza. Porque quando eu começo, né, a executar a ordem por executar, eu muitas vezes eu vou desrespeitar. E essa dignidade moral, ela é algo que ela é construída ao longo do tempo, né? Essa realidade espiritual, na verdade, ela existe em nós. Porque é esse mundo espiritual que é o mundo normal primitivo. É esse mundo espiritual que precisa ser visto, ser respeitado, ser acolhido, né? Não de uma forma fanática, mas de uma forma consciente. É o mundo normal primitivo. E aí a gente começa a perceber por que é que certos médios não conseguem certos efeitos em certos ambientes. Por quê? Não há afinidade com aquele ambiente, não há afinidade com o objetivo, e muitas vezes aquilo que é pedido, às vezes para quem está pedindo não é nada demais, mas para a sua consciência, para a sua ética mediúnica, constitui um atentado à sua dignidade moral. Não vai trazer informe valioso para a realidade espiritual. A gente sempre lembra do caso famosíssimo da Dona Ivone do Amaral Pereira, que naquele momento o espírito se apresenta, querendo ditar um livro. E esse livro seria um best-seller. Esse best-seller ajudaria, né, venderia muito, ajudaria financeiramente o movimento espírita e até a ela própria, que naquele momento passava por alguma abertura no sentido financeiro. E aí o espírito se apresenta falando para começar o trabalho. E ela então pede um espaço, um intervalo para ela meditar e consultar os seus mentores. Ela então consulta Dr. Bezerra, ela consulta Charles, esses espíritos amigos todos. E ninguém responde nada. O Roberto, querido, ninguém responde nada. Então ela vira à noite procurando o subsídio na codificação, que na verdade foi a base da construção da sua dignidade mediúnica, né, da sua ética mediúnica. E ela então passa a noite lendo a codificação, somente o Livro dos Espíritos e Evangelho. E no outro dia, de cedinho, quando o espírito aparece, ela agradece a ele a atenção pela dificuldade dela, mas ela diz, a minha mediunidade não é para isso, a mediunidade não foi dada para isso. E quando ela dá a resposta, o espírito se afasta, e aí aparece o Dr. Bezerra, dá um sorriso, Charles dá um sorriso, Roberto, esperavam dela, do seu livre-arbítrio, a decisão. Essa história é o beletrista, né? Era com certeza um grande escritor. Ela, também por caridade, pela ética, ela não falou o nome desse espírito, mas era alguém que queria fazer esse trabalho. Então, amigos, essa questão de execução de ordem é muito séria, né? Para a gente pensar no dia a dia. Muitas vezes tem muitos comandos que a gente obedece cegamente, muito, no nosso dia a dia, nas atividades comuns. E que, muitas vezes, vão mexer um tanto com a nossa dignidade moral. Deusa, mas não está alicerçado? Observa só, não há fatalidade para os atos da vida moral, porque os atos da vida moral são fruto de escolhas. Então, não há fatalidade para isso, né? E aí vai doer, eu vou ficar muito mal, né, com aquele tipo de comportamento, com aquela escolha, mas foi fruto do meu livre-arbítrio, foi minha experiência. Então, amigos, estamos nós, pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa
que é o espaço de tempo para o estudo das obras de André Luiz. Nesse momento estamos estudando o volume Mecanismos da Mediunidade. É o último volume de estudo, né, nosso. E estamos no capítulo 21, que fala sobre desdobramento. No subtema que André Luiz indicou, no sono artificial. E aí ele está falando da questão do sono provocado, do sono magnético, do sono hipnótico. E ele continua falando para nós. Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora telequiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis aos implementos do alto-falante no aparelho radiofônico. E quando ele fala aqui sobre essa questão no livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, ele fala, né, que, na verdade, o sonâmbulo, ele usa o corpo como se fosse um aparelho. Então, do ponto em que ele está como espírito, ele fala, ele passa, e o corpo ele repete mecanicamente, porque, na verdade, a ordem é do espírito, né? E aí ele poderá ver, ele poderá ouvir, ele poderá entrar em relações com espíritos que, para os que estão encarnados, não tem nada a ver, e se fala até que é o delírio, mas na verdade ele usa naquele momento o próprio corpo como instrumento. Quando ele usa o próprio corpo como instrumento, né, e ele fala dele, do que tem na bagagem dele, é anímico. Mas quando ele entra em contato com outros espíritos, através da clarividência, através da clareaudiência, em que ele estabelece essa relação, aí se caracteriza a mediunidade, que a mediunidade é comunicação entre espíritos. E aí ele fala aqui, comparáveis ao implemento do alto-falante num aparelho radiofônico. E a gente poderia até modernizar, né, as ondas que vêm através da internet, não é isso? Vem através da internet, a gente não está vendo nada, mas está chegando, né, do ponto em que a pessoa está, a transmissão chega e é decodificada através do nosso aparelho. Seja ele smartphone, seja ele a TV, né? Seja ele o notebook, seja ele o computador, seja ele qual for. A Smart TV, né? Vai ser o aparelho que vai decodificar. Esse aparelho é semelhante ao nosso corpo. No momento que decodifica, interpreta, torna presente, torna visível a experiência espiritual, que é uma experiência moral. E ele continua dizendo, a semelhança do fluxo energético da circulação sanguínea, incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. Isso é um conhecimento maravilhoso, gente. A onda mental é inestancável no espírito. Por quê? A gente não para de pensar. A gente não para de pensar. E esse pensamento e essa onda, ela vai qualificar o fluido à nossa volta. Esse fluido qualificado, ele vai de encontro aos semelhantes, estabelecendo aí, através da afinidade, né, a lei da comunicação. Se a gente deixar que isso corra normalmente, e não é assim mesmo, é comum e tudo, a gente poderá estar vibrando numa baixa frequência. Vamos entender o que é baixa frequência. Naquelas questões relacionadas à nossa sobrevivência, à nossa conservação, à nossa reprodução, que são leis naturais. Mas o convite é que vibremos mais alto. Que vibremos mais alto, que vibremos com mais equilíbrio, que vibremos com mais segurança, que busquemos o melhor. E para buscar o melhor, a palavra busca já está dizendo, é livre-arbítrio, é esforço, é trabalho, né? É tudo isso.
E aí ele vai dizendo no último parágrafo desse tema do capítulo 21, desdobramento da obra Mecanismo da Mediunidade, em que ele fala do sono artificial, que é esse sono provocado, esse sono magnético. Ele diz assim: esmaecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no envoltório somático e o pensamento vibra constante no cérebro perispirítico. Então é nesse momento, é o chamado transe. Por quê? A criatura, o organismo do médium, ele está funcionando para a sobrevivência. Então, coração, circulação, está tudo certo. Mas a alma, né? A alma vibra intensamente, o espírito vibra intensamente. Então, as faculdades espirituais sobrepujam aquela transitoriedade da experiência carnal. É por isso que nos estados mais aprofundados, né, como o êxtase, como a dupla vista, né, esse estado mais aprofundado, muitas vezes o espírito não quer voltar, porque ele sente com uma profundidade muito grande, ele vê coisas que no estado normal não pode ver. Eu estou lembrando no livro da vida, em que Teresa D'Ávila, lá no capítulo 28, parece que no item 7 ou 8, ela diz, né, de uma visão de Jesus que ela teve no momento da comunhão, no momento de oração, de concentração. E aí ela fala, com muito cuidado, não é igual uma figura. Não era uma figura. Embora as figuras sejam bonitas, mas não era uma figura. Era algo real, era algo presente. Olha só, gente. E aí vamos perceber, né? Ela, pela evolução dela, pela possibilidade dela, já tinha esse contato valoroso, esse contato valioso, essa visão sublimada. Mas a gente pode ter de um parente, de um amigo, de alguém que foi um benfeitor na nossa encarnação. E aí, na hora que a gente vê, a gente vai querer voltar. Ou a gente vai querer perpetuar aquela relação. E aí alguém pode falar assim, mas é a família, os filhos, a atividade do dia a dia, o dinheiro, o carro, a casa. Tudo isso, meus amigos, dentro do movimento afetivo, vai entrar num plano, não vou falar secundário não, mas um pouquinho abaixo, porque aquela sensação de felicidade, de plenitude, vai ser sentida até com muito mais intensidade. Porque enquanto estamos encarnados em vigília, a gente percebe, a maioria de nós, a vida pelos 5 sentidos. Visão, tato, audição, paladar, olfato, né? Mas, quando a gente está emancipado, a gente consegue ter essa percepção com o perispírito, que é esse organismo espiritual responsável pelo registro das sensações, e não são localizadas. Imagina a visão de alguém que eu amo, que não vai ser através dos meus olhos. Eu vou perceber a criatura como eu todo, né? Eu vou abraçar como eu todo. Eu vou sentir o cheiro, eu vou perceber as cores como eu todo. Então é muito mais intenso. E sendo mais intenso, muito mais perfeito, muito mais feliz. E aí, isso vai me inebriar, me preencher de uma felicidade muito grande, que aí o livro do Espírito até fala, se não forem dispensados, cuidados a tempo, e aí o chamamento da criatura, a pessoa pode ir se afastando, né? E muitas vezes até provocar um desligamento, né? Pode provocar o desligamento. E aí, mais uma vez, vem a necessidade do exercício mediúnico em conjunto. Porque em conjunto, um ampara o outro, um sustenta o outro. Fulano está demorando muito, vamos através da prece, convocá-lo, vamos chamar o seu nome, né? Vamos trazê-lo de volta ao ambiente. E a pessoa que faz esse exercício sozinha, ela realmente está sujeita, né, a ferir o seu compromisso com a própria vida, com a própria encarnação e com a própria utilização da mediunidade. Pensemos nisso e valorizemos, gente, o conjunto, o estar na casa espírita.
Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.